Olá, sou o professor Neri e, assim como você, eu estou em busca das razões de nossa fé. Olá, professora Idalina. Olá, Neri. Olá, você. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Estamos aqui na Rádio Web, em Rolim de Moura, Rondônia. Nós agradecemos a tua companhia, agradecemos a cada uma das pessoas que nos comunicam seus votos, seu elogio, seus comentários, e pedimos que você também, que está nos acompanhando, faça seu comentário, mande sua dúvida, enfim, compartilhe aquilo que estamos fazendo aqui, porque queremos que mais gente nos acompanhe e cresça na fé, como nós queremos que você cresça também. E agora vamos fazer uma pequena oração e pedimos para você que reze conosco. Coloque-se na presença de Deus, se possível, feche os seus olhos e repita conosco. Pai de bondade, deixa que teu Espírito de amor ilumine minha vida, para que eu possa praticar os ensinamentos do teu Verbo encarnado, Jesus, o Cristo ressuscitado. Que tua palavra esteja em meu coração e em meus lábios, para vivê-la junto aos irmãos carentes e anunciá-la ao mundo. Que eu seja tua semente de amor, germinando na sociedade atribulada e descrente. Que eu seja instruído pelo teu Cristo e guiado pelo teu Espírito na construção do teu reino que há de vir. Amém. Que Deus nos ilumine, nós aqui e você aí onde você está. E que todos possamos caminhar na graça de Deus. E nessa energia boa, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Mas antes, quero pedir para você, deixe o seu like, mete o dedo aí no sininho e faça a sua inscrição. Ajude a fortalecer o canal Rádio Web. E principalmente não esqueça de compartilhar, porque quanto mais a gente compartilha, mais nós podemos chegar a outras pessoas que não estão neste momento nos acompanhando. Faça isso, compartilhe. Pois é, no nosso último encontro, semana passada, nós estávamos falando sobre escatologia e dissemos no final que começaríamos a comentar durante este mês inteiro sobre o mês, este final de mês e o mês de setembro, sobre o mês da Bíblia. Nós todos sabemos, eu e você e todos nós sabemos que setembro nós comemoramos, celebramos o mês da Bíblia. Então a nossa conversa hoje e nos próximos encontros será sobre o mês da Bíblia. E o mês da Bíblia que este ano tem como ponto de encontro para o estudo a carta de São Paulo aos Romanos. E principalmente levando em conta o tema que é proposto, tirado de Romanos 5:5, a esperança não decepciona. E você já se perguntou por que a igreja dedica um mês ao estudo da Bíblia? E por que este mês é o mês de setembro? Quando essa tradição começou? E por que começou? Qual foi o objetivo? Não sei se você sabe, mas todo ano é escolhido um livro e um tema para ser estudado, aprofundado. E claro, porque por trás da escolha sempre existe um objetivo. No ano passado, por exemplo, você saberia dizer qual foi o tema escolhido? Qual foi o livro estudado? E qual foi o objetivo? Quem souber, deixa lá nos comentários, ok? E neste ano, o mês da Bíblia terá como foco a carta dos Romanos e o tema A Esperança Não Decepciona. Será por que a igreja escolheu esse tema? Pois é, hoje nós começamos a comentar sobre o mês da Bíblia e vamos começar
justamente tentando conhecer um pouquinho sobre Paulo, conhecendo esse personagem que produziu, que escreveu, que nos legou essa carta que nós vamos estudar durante o mês da Bíblia, essa preciosíssima carta chamada Carta aos Romanos. Mas por que mês da Bíblia? Porque a Bíblia é um dos alicerces da igreja. Ela é usada em todas as celebrações, é parte integrante de todos os sacramentos. Qualquer sacramento que vai ser celebrado, se lê um trecho da Bíblia. É na Bíblia que nós buscamos luz, nós buscamos força para a nossa caminhada, orientação para a nossa vida, esperança para nossas dores, nossos problemas. É na Bíblia que nós buscamos a direção para as nossas comunidades. E é na Bíblia que nós conhecemos e traçamos os nossos rumos para seguir os passos de Jesus. E então, pensando em tudo isso e muito mais ainda, é que a igreja assumiu o mês, um mês entre os 12, para ser o mês da Bíblia. Não que antes não se usasse, não se incentivasse a leitura da Bíblia, mas escolheu-se um mês específico para isso. E como um motivo para nós nos aproximarmos mais de Deus, a fim de mais vivermos a sua mensagem, a mensagem de amor que Deus nos envia. Então, desde o começo da igreja, ainda no tempo dos apóstolos, já se usavam os escritos da Bíblia em todos os encontros de celebração. Porém, um tempo dedicado, como temos agora, o mês da Bíblia, isso é considerado bem recente. Tudo começou no ano em que foi comemorado os 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Numa atitude de inovação pastoral, promoveu-se um estudo bíblico. E isso aconteceu lá no ano de 1971. A ideia foi tão boa e tão bem aceita que a partir daí estendeu-se para outras dioceses do Espírito Santo e Minas Gerais. Só em 1985, a celebração do mês da Bíblia foi assumida pela CNBB em âmbito nacional, como um importante instrumento da pastoral bíblica. E a finalidade deste mês, do mês de setembro, onde se comemora o mês da Bíblia, era de motivar os católicos a ter sua Bíblia em casa. Não só tê-la em casa, como conhecer o seu conteúdo e usá-la como livro de cabeceira. E neste ano de 2025, estão completando 54 anos dessa jornada de mês da Bíblia, uma jornada de renovação e da vida e da igreja, sob a coordenação da CNBB. E, como foi dito, começou em 1971. Porém, antes disso, já se incentivava, claro, a leitura e a utilização da Bíblia. Vários documentos da igreja, vários papas incentivaram isso através de documentos que a igreja emitiu. Só a título de exemplo, aqui podemos lembrar da encíclica Divina Flant Spiritu, do Papa Pio XII, isso em 1946. Depois a Constituição Dei Verbo, no Vaticano II, em 1965, convidando as pessoas a se dedicarem mais, olharem com mais carinho para essa palavra que é a palavra de Deus. E a partir disso, desses vários documentos, começaram a se fazer ao redor do mundo semanas bíblicas, semanas de estudo bíblico, semana de manuseio mais íntimo da Bíblia. E a partir de 1947, esse movimento de renovação bíblica se intensifica. E é nesse clima de intensificação de contato com a Bíblia que acontece a comemoração dos 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte e então o mês da Bíblia lá na Arquidiocese, depois se espalhando pelo Brasil todo pelo incentivo da CNBB.
E este ano, em sintonia com a proposta do ano jubilar, Jubileu da Esperança, o tema foi levado em conta, a carta aos Romanos, e uma frasezinha que está lá no capítulo 5 da carta aos Romanos, dizendo que a esperança não decepciona, que a esperança nos leva adiante. E o texto está lá em Romanos 5, 1 a 5. E eu vou ler aqui para vocês. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, uma virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança, e a esperança não decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Viu só? No versículo 5, a esperança nos foi dada e a esperança não decepciona. Por que ela não decepciona? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. Então, como podemos ver, São Paulo nos apresenta esse tema da esperança e afirmando isso, é Deus que nos leva a ter esperança. E tendo isso em mente, tendo presente essa convocação da igreja da CNBB sobre o mês da Bíblia, nós vamos conhecer um pouquinho mais o apóstolo Paulo, que escreveu, que nos deixou a carta aos Romanos. Carta aos Romanos, que são vários livros comentando sobre a carta aos Romanos. Temos aqui, neste momento, um livrinho do Frei Carlos Mester, justamente Carta aos Romanos, e que nasceu justamente de um estudo sobre essa carta numa comunidade no Nordeste. E essa carta tem muita importância para toda a história do cristianismo. E por que Paulo é um dos personagens mais marcantes do Novo Testamento? Paulo, a gente pode dizer que é um cofundador, junto com Jesus Cristo, junto com Pedro, junto com os outros apóstolos do cristianismo. Então tem vários motivos para a gente ver a importância de Paulo. O volume de escritos que temos no Novo Testamento que Paulo produziu, ou que o grupo ligado a Paulo produziu, a sua postura teológica, a sua influência no cristianismo inicial, a sua cristologia, a sua eclesiologia, quer dizer, o que ele dizia sobre Cristo, o que ele dizia sobre a igreja, o seu carisma pessoal. Ele escreveu para várias comunidades, orientando essas comunidades. Ele não foi discípulo de Jesus, mas quando conheceu Jesus, ele se tornou um dos mais apaixonados pela mensagem de Jesus. Isso é interessante, né? Paulo não foi discípulo de Jesus, porém ele aparece na Bíblia com grande importância, né? Isso mesmo. Um dos motivos que os primeiros escritos do Novo Testamento aparecer entre os vários escritos, entre os 27 livros do Novo Testamento, a maioria são escritos de Paulo. Algumas de suas cartas surgiram inclusive antes dos evangelhos. Quando nós pegamos a Bíblia, o Novo Testamento, a gente vê primeiro os 4 evangelhos e depois Atos, e só depois que aparecem as cartas. Mas na verdade os escritos de Paulo, vários dos escritos de Paulo surgiram antes inclusive dos evangelhos. Veja só, vou fazer uma continha aqui. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são chamadas cartas paulinas, estão diretamente ligados a ele. O Evangelho de Lucas
É chamado Evangelho segundo Lucas, ou Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos, que também é de Lucas. Também Lucas foi discípulo de Paulo, companheiro de Paulo nas viagens. Então também dá para dizer Evangelho e Atos ligado de alguma forma a Paulo. A carta, antes se dizia carta aos Hebreus, hoje só Hebreus, também se dizia que era de Paulo, hoje se sabe que não é, mas tem um pouco da teologia paulina. Então, se a gente contar as 13 cartas, mais esses outros 3 escritos, o Evangelho de Lucas, Atos e Hebreus, nós temos 16 escritos do Novo Testamento de alguma forma ligados a Paulo. E os outros 11 escritos, outras 11 cartas e os Evangelhos, aliás, as outras cartas e os Evangelhos, são dos outros discípulos e autores. Então, dos 27, 16 são de Paulo. Então, veja assim, a importância que ele tem na Bíblia e a importância que ele tem no cristianismo. Então, não dá para dizer que Paulo é só mais um personagem. Ele é um importante personagem do Novo Testamento. Tanto que, talvez graças a ele, a mensagem que ele levou para as outras comunidades, o cristianismo se espalhou para todo o mundo conhecido. Então é por isso que por esse motivo, né, que os teólogos afirmam que o cristianismo tem muito da teologia paulina. Exatamente. E o interessante é que mesmo antes da conversão, veja só como é interessante isso, antes da conversão, que Paulo inicialmente não era cristão, ele era perseguidor do cristianismo, antes dele se converter, ele já de alguma forma estava ajudando. Como? Veja só, ele, nos primeiros momentos do cristianismo, ele movia perseguições aos cristãos. Se você pegar o Atos dos Apóstolos, tem a narrativa da execução de Estevão. Quem comandava essa execução era Paulo. E então o que Paulo fez? Perseguiu os cristãos, e os cristãos lá de Jerusalém se espalharam pelo mundo. E ao se espalharem pelo mundo, esses cristãos perseguidos levavam a mensagem de Jesus. Então, mesmo perseguindo os cristãos, Paulo acabou ajudando a espalhar, a difundir a mensagem cristã. Veja só o que diz lá nos Atos dos Apóstolos sobre a perseguição. Atos 8, capítulo 3, aliás, capítulo 8, versículo 3. Quanto a Saulo, inicialmente era Saulo o nome dele, quanto a Saulo devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. Então, diante disso, o pessoal escafedeu-se de Jerusalém. Isso Paulo fazia em Jerusalém. E o resultado disso? Os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar, anunciando a palavra da boa nova. Quer dizer, Paulo perseguiu, resultado da perseguição, espalhou o povo espalhado lá onde ia falava de Jesus. Então, mesmo sem querer, Paulo estava ajudando a difundir o cristianismo, né? Mesmo sem ter a consciência do ato, né? Exatamente. E é possível encontrar assim mais informações a respeito de Paulo? Ou só na Bíblia que vai encontrar? Como praticamente todos os grandes personagens antigos, nós não temos muitas informações sobre Paulo também. O que nós temos sobre ele está nas cartas e em Atos dos Apóstolos. Veja só, em Atos dos Apóstolos tem alguma coisa sobre... Lá no capítulo 22, ele está sendo julgado, então ele faz a sua defesa e ele diz: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade, educando-me aos pés de Gamaliel, na observância exata da lei de nossos pais, cheio de zelo por Deus, como vós todos no dia de hoje. Persegui de morte este caminho, prendendo e lançando à prisão homens e mulheres, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todos os anciãos. Ele está dizendo isso porque está sendo julgado. Então, na defesa dele, ele fala, ele está em Jerusalém sendo julgado. Então, o que ele diz? Nasci em Tarso, uma outra cidade, e
criei-me nesta cidade. Qual cidade? Em Jerusalém. O que mais que ele diz? Diz lá, você podia ler para nós, Idalina, sobre o rito judaico, lá em Filipenses 3, 5 a 6. Vamos ver o que ele diz também a respeito. Diz assim: fui circuncidado no 8º dia, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei judaica, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que se alcança pela observância da lei, sem reprovação. Isso ele dizendo a respeito dele na carta que ele envia à comunidade de Filipos, a carta aos filipenses. Então, insistindo que foi um judeu autêntico. O que mais que ele diz? Sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isso está lá na carta aos Romanos. Ele diz também sobre a filiação religiosa dele, político e religiosa, na carta aos Filipenses ainda, 3:5. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então ele insiste da pureza de sangue, a pureza religiosa, a pureza em todos os sentidos que ele tem. E por ter essa pureza, ele se achava no direito de perseguir os seguidores de Jesus, porque esses, segundo ele, não eram impuros, não tinham uma verdadeira fé. Mas ao se converter, então ele passa a ser o grande Paulo, difusor das ideias de Jesus, da mensagem de Jesus, da proposta salvadora. E o que fez ele se converter? O que aconteceu? O que aconteceu? Quem já leu Atos dos Apóstolos sabe a narrativa de Atos. É claro que o livro de Atos dos Apóstolos não é uma narrativa de história. Então não está, o livro não quer contar história como os livros de história. É uma leitura teológica do que aconteceu. Então lá em Atos dos Apóstolos diz que ele estava a caminho de Damasco para perseguir e prender os cristãos, e lá pelas tantas ele foi envolvido num clarão, caiu por terra e encontrou-se com Jesus. Essa é a narrativa, bem sintetizada. E a partir disso, nesse encontro decisivo da vida dele, certamente ele começa a se perguntar, porque a viagem de Jerusalém para Damasco demorava alguns dias. Então, interpretando essa narrativa teológica de Atos, a gente pode dizer, enquanto caminhava, ele ia refletindo sobre o que ele estava fazendo, refletindo o que ele já conhecia, porque ele era um sábio conhecedor do Antigo Testamento, sabia das promessas da vinda do Messias, e certamente lá dentro da cabeça dele ele tinha perguntas. Mas por que eu estou perseguindo esse pregador e os seus discípulos? O que exatamente eles fizeram contra a nossa fé, a fé dos judeus? E sabendo que Jesus foi um judeu e Paulo também era judeu. E aí ele lembra também do que ele havia comandado lá da prisão de Estevão. E certamente ele se pergunta também, o que faz com que um jovem aceite ser apedrejado, morrendo apedrejado, e sem ofender ninguém, dizendo que esse rapaz apedrejado, Estevão, sendo apedrejado, dizia, eu estou morrendo em nome de um crucificado, em nome de Jesus, que morreu crucificado, ressuscitou. E lembrando que morrer na cruz, naquela época, principalmente para os judeus, era uma maldição inconcebível. Por quê? Não pelo fato em si da crucificação, mas pelo fato de que o crucificado ficava lá na cruz, apodrecia lá, os urubus comiam a carne do crucificado e os ossos ficavam lá e não eram enterrados. Não ser enterrado era a certeza para a crença judaica de que a pessoa não seria agraciada com o contato com Deus. Então,
essa ideia de ter sido do jovem Estevão aceitar ser apedrejado em nome de um crucificado mexeu com Paulo certamente. E o que Estevão dizia na hora de ser apedrejado? Senhor, não lhes leve em conta este pecado. E aí ele, certamente, entrevistando, conversando com outros cristãos, ouviu que Jesus na cruz também dizia: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então, praticamente as mesmas palavras de Estevão estavam na boca de Jesus, e Estevão estava de alguma forma repetindo o gesto de Jesus. Isso mexe com qualquer um. E Paulo certamente, a partir disso, se converte e passa a difundir as ideias de Jesus Cristo. E a partir desses questionamentos, Paulo começou então a reinterpretar a sua própria religião judaica, né? A sua própria postura. E por iniciativa própria, releu as Escrituras também, né? E percebeu que tudo que as Escrituras diziam sobre o Messias havia se cumprido em Jesus de Nazaré. Ele também percebeu isso relendo as Escrituras, né? E então ele compreendeu que Jesus era o Messias. E aí, com aquela mesma intensidade com que perseguia os cristãos, ele mesmo passou a anunciar as mensagens e os ensinamentos de Jesus. Não foi isso? Exatamente, foi exatamente isso. E fez isso com tanta paixão, com tanto ênfase, com tanto amor, com tanto ardor, com tanta vida, que os ouvintes de Paulo ficavam encantados com o que ele dizia, com a eloquência, porque ele era uma pessoa sábia, estudada, a gente diria, se fosse em linguagem de hoje, né, era um doutor, fez faculdade e fez doutorado. Paulo teria sido alguma coisa semelhante a isso. Então era muito eloquente, e muitos se convertiam e pediam batismo diante das suas falas, das suas pregações, do seu testemunho. Veja só, convencia muita gente, né? Exatamente, convencia. Só o fato dele ter sido uma coisa e agora ser outra, porque acreditou naquilo que estava fazendo, mexeu com muita gente. Veja só, lá em Atos 17, 10 a 12, diz o seguinte: os irmãos logo fizeram Paulo e Silas partirem de noite para Bereia. Por quê? Porque Paulo estava correndo perigo. Eles, tendo ali chegado, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres que os de Tessalônica, pois acolheram a palavra com toda a prontidão, perscrutando cada dia as Escrituras para ver se as coisas eram mesmo assim. Por isso, muitos dentre eles abraçaram a fé, também dentre as mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Quer dizer, Paulo atingiu muita gente. Chegou nessa cidade, falou, transmitiu a sua mensagem, e muitos dentre eles abraçaram a fé. E o detalhe, mulheres gregas, se o texto de Atos está mencionando mulheres, é porque isso foi um evento que realmente chamou atenção para aquele povo, porque senão não ia mencionar mulheres, pelo fato de que naquele momento, naquele contexto, a mulher nem era considerada. E não poucos homens, diz o texto de Atos. E logo em seguida diz ainda: disputava por isso, Paulo, lá na cidade, disputava por isso na sinagoga com os judeus e com os adoradores de Deus. Os judeus, da religião judaica, e os outros que não eram judeus, mas que aderiram à fé no Deus dos judeus. Então, com os adoradores de Deus. E na ágora, quer dizer, na praça, a palavra ágora significa praça, e na ágora, a qualquer hora do dia, com os que frequentavam. Nós diríamos hoje: vai aqui na praça aqui de Rolim e fala sobre Jesus. Fala para quem? Para quem está na praça. Até alguns filósofos epicureus e estoicos, são duas correntes de filosofia, os epicureus e os estoicos, o abordavam. E alguns diziam: olha só, o que quer dizer esse palrador? Quer dizer, o que esse camarada está dizendo aí?
tá falando demais. E outros diziam, parece um pregador de divindades estrangeiras. Por quê? Porque ele não está mais na região da Judéia e falando sobre o Deus que ele acredita, Paulo acredita. Então, os moradores da cidade falando sobre divindades estrangeiras. Por isso, isso porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Esses filósofos, então, tomando-o então pela mão, conduziram-no ao Areópago. Areópago a gente podia dizer uma universidade. Não é exatamente isso, mas dá para a gente pensar nesses termos. Era a universidade. Conduziram ao Areópago, dizendo, poderíamos saber qual é essa doutrina apresentada por ti? Qual é essa nova doutrina apresentada por ti? Pois são coisas estranhas que nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que isso quer dizer. Então veja, a fala de Paulo era tão cativante, tão atrativa, que mesmo os filósofos mais rebeldes, a gente podia dizer assim, naquela época, os ligados a Epicuro e aos estoicos, que eram a filosofia do momento, queriam saber o que Paulo estava falando. E muitos deles se converteram. Muitos deles, e a partir daí o cristianismo se espalha por várias regiões. Bom, isso um pouquinho sobre Paulo e a força paulina da pregação. No nosso próximo encontro, vamos continuar a conversar sobre o mês da Bíblia, falando, comentando, trazendo informações sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Vamos ver que tem novidades interessantes nisso. E no nosso próximo encontro a gente continua então. E hoje quero que você fique na paz de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até mais e fiquem todos com Deus.